Seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. Então, algumas matérias estão colocando Ron DeSantis tem um complexo de Messias. Ele acha que vai salvar o mundo e está se colocando como tal. Em 2008, quando conquistou a indicação presidencial democrata, Barack Obama disse que queria provocar o momento em que a elevação dos oceanos começasse a desacelerar o nosso planeta, começasse a se curar. Em 2016, discutindo seu conhecimento superior do nosso sistema manipulado, ao acertar a indicação presidencial do Partido Republicano, Donald Trump declarou que só eu posso consertar isso. Em 2022, um anúncio de Ron DeSantis sugeriu que no 8º dia Deus criou Ron DeSantis. Alguns conservadores estão fartos de Trump e de como ele destruiu suas fortunas eleitorais, né? E aí está colocando e ao endossar e promover uma coleção excepcional terrível de candidatos a 2022. O atrevido New York Post de direita publicou quarta-feira uma capa The Future da família DeSantis, jovem estrela do Partido Republicano, que conquistou a vitória na Flórida. Eles estão colocando, né, que ele é o possível presidente em 2024. E aí tá surgindo essas coisas aí dele ser o cara que vai salvar o mundo e os Estados Unidos. Aí foi colocado como o Messias, né, e em alguma capa The Future, o futuro. O presidente Joe Biden, que indicou que pretende concorrer à reeleição, disse aos repórteres: seria divertido assistir Trump e DeSantis brigando, porque para as eleições o partido tem aquela briga interna, quem que vai? É tipo uma eleição interna para indicar. Aí tem o DeSantis e o Trump, só que o DeSantis parece que está um pouquinho na frente. DeSantis fez uma oferta sólida para ser o redentor-chefe da América em um vídeo que sua esposa postou dia 4 de novembro. E no 8º dia, Deus olhou para o paraíso planejado e disse: preciso de um protetor. Então Deus fez um lutador, diz o narrador, sobre uma imagem de DeSantis entre os fãs que o adoram. Interessante que ele se coloca como um redentor-chefe. Aliás, não é ele, né? São seus seguidores. Deus é mencionado 10 vezes em menos de 2 minutos no clipe, levando Mike Allen da Axel a publicar uma paródia no formato de brevidade inteligente de sua marca registrada. Última hora, Deus aparentemente endossou Ron DeSantis para a reeleição de acordo com o novo anúncio do governador da Flórida, porque é importante, seria a primeira vez que Deus endossaria oficialmente um candidato estadual. Algumas religiões, digamos assim, não sei se é católico ou se é evangélicos, colocaram que foi Deus que colocou. Ele é um enviado divino. Isso é engraçado, mas o anúncio real é irritante e assustador. DeSantis não é um messias para os defensores do acesso ao aborto. Então ele está sendo colocado até como um messias. Só que ele é contra o aborto direto, e várias outras coisas que infligem essas coisas que a gente vê por aí, né? Aborto, enfim. DeSantis não é um messias para os defensores do acesso ao aborto, direitos de voto, lei de armas mais rígida, experiência em saúde pública, uma América diversa e tolerante, um governo que coloca todas as religiões e o cerca de 3 em cada 10 americanos cuja aflição religiosa é nenhuma, em pé de igualdade. DeSantis até assinou uma lei registrando o aborto, restringindo o aborto em uma igreja. O anúncio Deus descreve DeSantis como uma pessoa que se levanta antes do amanhecer, deixa sua família, viaja milhares de quilômetros para servir ao povo, alguém que não tem medo de defender o que se sabe ser certo e justo. Ele sabe, quando Trump o chama de Ron DeSantis, o indiscutível mestre dos apelidos malignos está certo, como sempre. Aí tá falando do Trump, né, que gosta de apelidar as pessoas.
E aí é interessante que como que as pessoas religiosas estão apoiando ele por causa dessa questão que ele é contra o aborto. E como ele está sendo apontado como um Messias que vai salvar o mundo e a América, e como eles colocam Deus nisso, como Deus escolheu ele. No entanto, Trump tem a mesma certeza que está certo que seu apoio de seu apoio divino. E no entanto, Trump tem a mesma certeza de que está certo e de seu apoio divino. Como disse David French, na quinta-feira no The Atlantic, partes da base cristã estão convencidas de que ele tem um destino divino para salvar a nação. Existe até um filme de 2018 sobre chamado The Trump Prophet. Aqui fala de uma parte da população cristã que acredita que o Trump também vai salvar a nação, assim como o DeSantis também tem essa parcela. Aí fala desse filme que eu não vi, The Trump Prophet, a linha só eu posso consertar, de Trump exibiu narcisismo e ignorância de nível olímpico. É como se os dois estivessem disputando quem Deus escolheu mais ou menos. E aí se encerra, né, com a disputa dos dois, né? Mas o que mais chama atenção é que esse DeSantis está sendo colocado como um Messias que vai salvar o mundo e o planeta. E está conquistando bastante adeptos por causa dessa questão que ele é contra um monte de coisa que a Bíblia condena, tipo aborto e outras coisas. Ele também foi no evento Celebre as Faces de Israel, no seu aniversário agora. Ele é possível candidato à presidência dos Estados Unidos, deixando chama Jerusalém de eterna capital. Também tem essa questão dele ser muito a favor de Israel. Durante uma palestra no evento do Celebre das Faces de Israel, em comemoração ao aniversário, o governador falou sobre a importância do relacionamento dos Estados Unidos e Israel. Nossa aliança com Israel se baseia em afinidades culturais e religiosas únicas, os valores judaico-cristãos que remontam milhares de anos à Terra Santa e que foram essenciais para o experimento americano. Jerusalém é de fato há milhares de anos a capital eterna do povo judeu. A política dos Estados Unidos deve reconhecer a verdade. Os Estados Unidos sempre estará aqui em Jerusalém e isso não deve mudar. Segundo Santos, somente Israel tem a autoridade necessária para proteger a verdadeira liberdade religiosa de todos em Jerusalém. E ele tem uma guerra agora com a Disney, por causa que a Disney também é a favor de aborto e essas coisas, então ele retalhou a Disney lá na Flórida. De Israel ele vai passar para o Japão, Coreia do Sul e Grã-Bretanha. E falando dessa nova ordem mundial, o Fórum e a ONU estão querendo acelerar a Agenda 2030 porque eles estão achando que pode falhar o progresso. Líderes mundiais, o progresso da agenda, né? Líderes mundiais se reúnem este ano nas Nações Unidas em Nova York para acelerar a Agenda 2030 em meio à frustração com a falta de progresso. O Fórum e a ONU revelaram que a cúpula de 18 e 19 de setembro ocorre quando os objetivos de desenvolvimento sustentável da agenda podem falhar. Então essa reunião em setembro eles vão ter que surgir uma nova ideia para acelerar a agenda porque ela está falhando, ou seja, eles não estão conseguindo um progresso para essa agenda até 2030. Essa agenda colocaria, entre aspas, que as pessoas não estariam uma porcentagem tão alta de pobreza, só que com aquela pandemia houve um aumento da miséria e aí eles não tem como cortar um monte de coisa que eles queriam cortar, tipo a carne, o combustível com a guerra, como é que corta o combustível, principalmente na Europa, como é que faz nessa época de frio. Então,
Entre aspas, a agenda de 2030 pode falhar. No relatório revisado, o Guterres citou a pobreza como uma das áreas críticas em que a Agenda 2030 pode falhar no mundo. Então é uma preocupação. E aí fica, o que eles vão fazer para acelerar essa agenda? E para encerrar, segundo a mídia norte-americana, a Arábia Saudita apresentou 4 exigências a serem atendidas caso o reino decida normalizar suas relações com Israel, entrar no Acordo de Abraão. E agora, como é lei nos Estados Unidos, eles têm que expandir o Acordo de Abraão a qualquer custo. Então, eles abriram ali de novo a pasta das exigências sauditas. As 4 demandas sauditas para normalizar Israel. Segundo a mídia, apresentou 4 exigências. Isso inclui o direito a um programa nuclear civil, a expansão dos laços defensivos e comerciais com os Estados Unidos, a fim das críticas dos Estados Unidos ao assassinato do jornalista Jamal. A senadora republicana, mediadora entre os dois partidos, visitou Riad e Jerusalém há 2 semanas. Israel expressou seu apoio ao governo Biden em sua busca para a normalização entre Israel e a Arábia Saudita. Biden prometeu fazer todo o possível para que esse acordo saia entre os sauditas. Não se sabe a posição de Israel sobre as exigências que foram feitas pela Arábia Saudita. As perspectivas para as relações diplomáticas entre essas nações são incertas e dependerá da capacidade dos Estados Unidos de entender as demandas apresentadas. Então é isso, que Deus possa abençoar vocês.